Nesta apresentação, mostraremos como que foi feita a prática de determinação de H2O2 por permanganometria, feita por Renata Coimbra e eu, Vitor Cavalcante. A água oxigenada comercial é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2. O peróxido de hidrogênio é um poderoso agente oxidante. Ele pode ser utilizado como descolorante de pelo, como antisséptico e desinfetante. Por ser muito fotossensível, o peróxido de hidrogênio é encontrado sempre em embalagens escuras para proteger da luz. Ao se decompor, ele libera oxigênio e água. O objetivo dessa prática é determinar o valor de teor massa por volume de peróxido de hidrogênio em água oxigenada, utilizando a permanganometria, ou seja, usando o permanganato de potássio, KMnO4, como titulante da titulação. Na primeira etapa, vamos padronizar o permanganato de potássio, utilizando o oxalato de sódio como nosso padrão primário. E na segunda etapa, vamos utilizar esse permanganato padronizado para titular o peróxido de hidrogênio. Para a padronização do permanganato, vamos pesar entre 130 e 140 mg do nosso padrão primário de oxalato. E aí estão as massas obtidas. Depois disso, transferimos quantitativamente o oxalato pesado para o Niemeyer. E o permanganato é um agente oxidante muito forte, ou seja, ele sofre redução durante a reação. Porém, ele só reduz em meio ácido, então temos que adicionar 10 ml de ácido sulfúrico na proporção de 1:5, que vai ser 2 ml de ácido para 8 ml de água. Depois, levamos o Erlenmeyer, que contém o padrão primário e o ácido sulfúrico, para aquecer, e aquecemos até chegar em 60 graus. Esse aquecimento é importante porque a reação entre oxalato e permanganato é muito lenta, então com o aquecimento aumenta a velocidade dessa reação. É importante ter cuidado na hora do aquecimento para a substância não ferver, para não degradarmos o oxalato. Depois do aquecimento, começaremos a titulação de padronização. Nesta reação, temos que o Mn2+, é o catalisador. Então, a partir do aumento da formação do produto, teremos uma reação cada vez mais rápida. E conseguimos observar isso quando vemos que no início da titulação, quando pingamos o permanganato na solução, e essa gota colorida demora a reagir com o oxalato. Por isso, é importante titularmos com calma, esperando a verificação em permanência ou não da cor violeta. E como não usamos nenhum indicador, a titulação acaba na cor violeta clara, que é a cor do próprio permanganato, indicando que não há mais oxalato para reagir. Após essa titulação em triplicata, obtivemos os volumes a seguir. A partir dos dados obtidos, conseguimos calcular o número de mols de oxalato nesta reação para a triplicata. A expressão número de mols é igual a massa sobre massa molar, e a massa molar utilizada é 134, que é a massa molar do oxalato. Podemos ver esses cálculos apresentados na imagem. Para calcular o número de mols do permanganato, utilizamos a relação estequiométrica entre o permanganato e o oxalato, sabendo que 2 mol de permanganato reage com 5 mol de oxalato, como mostrado na imagem. Então, a partir do número de mols do oxalato, acharemos o número de mols do permanganato, que estão sendo representadas pela imagem. Agora, vamos calcular a concentração do permanganato. Como a gente já sabe o número de mols e o seu volume utilizado na titulação, usaremos a relação concentração é igual a número de mols sobre volume. Após substituirmos os dados, vamos encontrar a concentração das 3 triplicatas. Em seguida, vamos fazer a média para podermos usar como a concentração padrão do permanganato durante a titulação com o peróxido de hidrogênio, sendo essa concentração 0,021 mol por litro. Preparação da amostra de água oxigenada que vamos titular, pipetamos 10 ml de água oxigenada de 10 volumes. Colocamos esses 10 ml em um balão volumétrico de 250 ml e aferimos a água até atingir a marca de calibração do balão. Depois da homogeneização da solução, pipetamos 25 ml da amostra diluída e transferimos para um Erlenmeyer. Logo em seguida, adicionamos uma amostra de 20 ml de ácido sulfúrico, 1:5, e depois realizaremos a titulação do peróxido de hidrogênio utilizando o permanganato de potássio previamente padronizado. A titulação será feita em triplicata. Apesar do peróxido de hidrogênio ser um poderoso agente oxidante, nessa titulação ele vai agir como um agente redutor, pois o permanganato é um agente oxidante mais forte do que o peróxido.
Na titulação, vemos que a reação entre o peróxido e o permanganato é rápida, pois a gota violeta do permanganato não demora para mudar de cor. Após a titulação, obtivemos esses valores de permanganato utilizado. E aqui temos a equação química dessa reação de titulação. Após a titulação, nós temos que calcular o número de mols de permanganato. Como que fazemos isso? Nós temos já a concentração de permanganato, que é a mesma concentração da nossa padronização, e nós também temos o volume que foi gasto durante a titulação. E através desses dados, nós calculamos o número de mol para a triplicata. Utilizando a relação estequiométrica entre o permanganato e o peróxido, nós calculamos o número de mols de peróxido que foi titulado. Sabendo então que 2 mols de permanganato reagem com 5 mols de peróxido, quantos mols de peróxido vão reagir com a quantidade de mols de permanganato já calculado? Então, nós fizemos essa continha, essa regra de 3 para a triplicata e achamos o número de mols de peróxido de hidrogênio. Como queremos calcular o teor em massa por volume, temos que achar agora a massa do peróxido por meio da fórmula de massa é igual ao número de mols que nós já temos, vezes a massa molar, que no caso é 34 gramas por mol. Então, achamos a massa de peróxido em 25 ml de solução diluída. Agora, nós temos que levar em consideração a diluição. Então, antes achamos a massa em 25 ml de solução. Agora, temos que achar a massa de peróxido em 250 ml dessa solução. Fizemos, então, a regra de 3 para a triplicata e achamos a massa de peróxido em 250 ml de solução diluída. Porém, o trabalho não termina aqui. Nós temos ainda que achar a massa de peróxido em 10 ml de água oxigenada, pois nesses 250 ml de solução haviam apenas 10 ml de água oxigenada. Então, fizemos uma regra de 3 para a triplicata e achamos, então, a massa de peróxido em 10 ml de água oxigenada. Agora que já sabemos a massa de peróxido em 10 ml de água oxigenada, nós só temos que fazer uma regra de 3 para acharmos a massa de peróxido em 100 ml de água oxigenada. Fizemos o cálculo, essa regra de 3, triplicata, e depois tiramos uma média e encontramos o valor de teor de 0,115 gramas de peróxido em 100 ml de água oxigenada. A água oxigenada é comercializada em 4 volumagens. Esses volumes variam de acordo com a concentração de peróxido de hidrogênio. Ela é classificada em água oxigenada de 10 volumes, 20, 30 ou 40 volumes. Essa expressão de concentração e volume tem relação com a quantidade de gás oxigênio que é produzido com a decomposição completa do produto. Se a concentração da água oxigenada é de 10 volumes, significa que 1 litro de água oxigenada, ao se decompor, irá produzir 10 litros de oxigênio medidos nas condições normais de temperatura e de pressão da CNTP. Decidimos verificar se essa água oxigenada trabalhada na amostra era uma água oxigenada realmente de concentração de 3%, ou seja, de 10 volumes. Para isso, calculamos a concentração percentual. Utilizamos a massa de peróxido que encontramos, dividimos ela pela massa molar e pelo o volume de 100 ml vezes 100%, encontrando um valor de 3,38%, um valor aproximado ao 3%. Agradecemos a atenção.